Brasil moreno, ouvi quanta harmonia, vai no batuque do sereno, meu Deus, samba, oh, samba, oh, samba, bate o teu pandeiro, nesta canção toda de sol e luar, Brasil, grande como o céu e o vai ouvir o teu sertão, pontear o violão, vai ver como te bate o coração, vai ver a coqueira todo a gingar, vai ouvir teus pássaros cantar, a luz das madrugadas. Oh, Brasil, quebrando nas quebradas, teu samba, todo mundo a disputar. Vai ver o coqueirão todo a gingar, vai ouvir teus pássaros cantar, a luz das madrugadas. Oh, Brasil, quebrando nas quebradas, teu samba, todo mundo a Ele fazia tanto sucesso porque ele tinha uma voz apaixonada, que aliás o Henrique Pongetti, jornalista da época, apelidou ele de a voz apaixonada do Brasil. E ele, com isso, as pessoas vibravam e enlouqueciam, aquela coisa assim de todo mundo gritando quando ele aparecia, etc. Então ele fez uma presença inicial ligada muito ainda à Europa, uma coisa assim. E daí, quando ele começa a interpretar os modernistas, ele transforma a música no Brasil. Ele era um intérprete, ele não é compositor, mas ele traz essa modernidade a partir do momento que ele começa a interpretar os grandes modernistas e compositores brasileiros, que, aliás, são magníficos, né? E meu pai se casou aqui em São Paulo, teve a primeira filha, minha irmã, e depois resolveu mudar para Avaré, para o interior, porque lá no interior a família da mamãe era do interior, tinham fazendas e tudo mais. E depois de 9 anos que nós moramos lá no interior, eu nasci lá inclusive, nós viemos para São Paulo, numa casa aqui no bairro de Genópolis. E esse irmão queridíssimo, que a gente não via nunca, eu pelo menos nem conhecia, ele morava no Rio de Janeiro e foi muitas vezes para a Europa, que estava cantando lá, então a gente não tinha muito acesso a ele. E ele era bonitão, era alegre, divertido, era encantador. E aí ele resolveu fazer uma visita para o meu pai, logo que a gente mudou para São Paulo. E aí, como nós todos tínhamos naquela época, as famílias, cada filho estudava um instrumento musical, né? Uma irmã estudou piano, a outra estudou sanfona, e eu caiu o violão para mim. Ele foi visitar o papai, e aí o papai, querendo talvez criar um vínculo com ele, falou: olha, minha filha está começando a estudar violão. E aí o tio falou: olha, então me traga o seu violão. E aí ele falou: eu vou te ensinar a tua primeira posição. E ensinou a primeira de dó maior,
né, que é no violão. E aí ele tocou um pouquinho, cantou, foi uma alegria para a gente que nem o conhecia, né? Foi muito emocionante mesmo, foi uma boa memória. Cândida, esse é o seu tio Cândido. O seu nome é homenagem a ele e ao seu avô, Cândido Lacerda. Como vai, Cândida? Eu vou muito bem, tio Cândido. Ela acabara de ganhar um violão e ela vai aprender a tocar. Pois bem, vou lhe ensinar sua primeira coisa. Começamos por Dó maior. Eu viver é a razão do meu viver. Seu viver é o meu sol, é minha luz. Olho pro céu tristonho, tudo é trevoso de escuridão. Nem teu olhar outrora risonho fala meu coração. Seu viver é a razão do meu viver. Seu viver iluminou minha vida. Teu amor foi o meu sol, foi minha luz. Recordação querida que eu sonho agora não reproduz. O Cândido, quando optou mesmo que não queria mais fazer nada de advocacia e resolveu continuar como profissão como cantor, ele foi para o Rio de Janeiro para aprender com o professor Carlos de Carvalho, que era o melhor professor de canto na época. E o Carlos de Carvalho falou, olha, você precisa ter uma boa pianista te acompanhando para você fazer o seu trabalho de canto clássico. E aí ele apresentou a Maria do Carmo Monteiro da Silva, que depois se apaixonaram os dois, e ela que era a acompanhante dele ao piano para ele poder fazer os ensaios de música. Aí eles se apaixonaram, casaram e foram para a Europa com a Vila Quirial, que era uma entidade cultural que tinha aqui em São Paulo, presidida por uma pessoa do Rio Grande do Sul, que tinha essa vocação, e junto com o Washington Luiz, que na época era o governador de São Paulo, antes de ser presidente, ele criou uma bolsa de estudos, então, para os artistas brasileiros irem estudar na Europa, né? Então, o Cândido e a Carminha, já casados, casaram até mais cedo do que pretendiam para poder ir para a Europa já casados, né? E eles eram muito apaixonados. Ela era incrivelmente apaixonada porque ele era encantador, além de bonito, era uma pessoa amorosa, alegre, divertida, e também pela música, né, que eles combinavam e viviam o mesmo ambiente da música. Ele que inaugurou a Rádio Tupi no Rio de Janeiro, que fez a primeira abertura da Rádio Tupi, ela também com concertos e tudo. Na serra da Mantiqueira, sob a fronde da mangueira, que ela e moça viu plantar. Sentadinha no seu banco, trançando o cabelo branco, Mãe Maria vai sonhar. Dos amores do passado só lhe resta um filho amado que lhe dá felicidade. Ele é todo seu encanto, sua vida o fruto santo da longínqua mocidade. E nas nuvens que correndo vão no céu
aparecendo pra no caso descansar. Ela vê os belos dias de ventura. Ouvi a vida, a luz do riso, a dor. Em ti ouvi e sempre espero ouvir a voz do meu amor. És tu, balalaica, quem põe minha alma para adormecer, quem as estrelas com uma alma faz o céu azul nascer. Cigano, vem tocar teu triste violino assim, vem derramar também tua canção, tua harmonia em mim. E és tu, balalaica, ouve a vida, a luz, o riso, a dor. Em ti ouvi e sempre espero ouvir a voz do meu amor. Ele teve um problema de coração, de entupimento de artérias e tal, mas depois do processo de evolução para sarar, ele acabou tendo uma pancreatite, ele ficou muito fragilizado e ele veio a falecer. Muito moço, né? E não existia a tecnologia que tem hoje em dia, né? Se você encontrasse, se você tivesse a oportunidade hoje de ver na sua frente o seu tio Cândido, o que você falaria para ele? Acho que eu não falaria. Eu acho que eu o abraçaria com muito carinho. Porque, de uma certa forma,
ele nos acompanhou a vida toda, mesmo depois de falecer, né? Então, tudo que a gente fazia, tanto ligado à fazenda, ligado à música, ligado à arte, sempre tem aqueles dois elementos, a Carminha e o Cândido, como o roteiro de vida, né? Como um exemplo, um motivo para a gente se inspirar e tocar arte. Tanto que todos nós da família, meus filhos também, todos gostam de música, vão a concertos lá na Sala São Paulo. Então a gente está sempre se emocionando, porque a vida tem esse encantamento, né? Da arte e da música. Cantar é muito bom, mas todo artista depende de duas coisas. Primeiro, estudar muito, depois não se der ouvido aos comentários, principalmente os menos avalizados, como se faz no Brasil, pois senão ficamos como o moleiro de La Fontaine e nunca se sabe o seu valor. És tu balalaica, ouvi a vida, a luz do rio, sua dor, em te ouvir.